Direto da redação. A escalada no Oriente Médio começa a pesar no bolso de todos nós, de todos os consumidores no mundo. O diesel e a gasolina já sofrem pressão de preço no mercado internacional e o etanol também deve subir. Eita. O impacto pode chegar nos transportes e também no preço dos alimentos, é o que você vai conferir agora na reportagem de Daniel Melo. A guerra no Oriente Médio abala os mercados e o impacto é o aumento de preços dos combustíveis. No Brasil, o valor da gasolina já é motivo para novos cálculos na hora de abastecer. Eu tô optando pelo etanol, né? Ainda bem que ainda tem essa opção, né? Pra mim tá muita diferença mesmo. Teve um que eu abasteci, que o etanol tava 4,28, aqui já tá 4,39, entendeu? Dependendo do posto, da bandeira, do bairro, tá bem caro mesmo. Mas as incertezas sobre a duração da guerra preocupam quem depende do veículo para trabalhar. Eu trabalho na rua, então eu tenho que abastecer o carro quase todo dia, né? Então, aí se aumentar mais do que já tá, né, vai ficar difícil. Mesmo que o conflito acabasse hoje, os efeitos ainda seriam sentidos por vários meses. Apesar dos maiores impactos neste momento serem no valor do diesel, a gasolina já teve uma leve alta, que em breve deve ser acompanhada pelo etanol. Nós temos uma liberdade total dos usineiros, né? Então não tem quem faça preço de etanol, só eles fazem preço de etanol. E eles têm procurando manter aquela porcentagem de 70% do preço da gasolina, né? Então o etanol sempre acompanha essa fase. Então subiu a gasolina, o etanol vai junto. Então nós estamos vendo eles manterem efetivamente esse 70% do preço do litro da gasolina. Mesmo com o incremento de preço da gasolina, ainda sai elas por elas, né? Ou seja, sai ali, empata, né? A não ser que aumente mais ainda a gasolina, aí sim começa a compensar o etanol. A alta dos combustíveis não afeta somente os usuários de veículos. O diesel mais caro deve aumentar o preço cobrado pelas transportadoras. Como no Brasil, a maior parte das mercadorias é movimentada por rodovias, a tendência é que haja repasse desse custo extra para o consumidor. Milho, soja, né, grãos, de uma forma geral, alimentos, arroz, feijão, né, tudo isso começa a acender a luz amarela por conta desse incremento do preço no combustível. Não basta a conta de luz, agora também os combustíveis. E vai ter impacto realmente no Fora preço. Fora a água que você já falou que já aumentou. Já né? aumentou. E vai ter impacto realmente no preço dos alimentos, porque todo o transporte da cadeia alimentar brasileira, ela é ancorada no transporte rodoviário, são caminhões. Então, desde que começaram a desmobilizar as linhas férreas, o transporte ferroviário, nós ficamos dependentes desse sistema de transporte. Então, o aumento no preço dos combustíveis, a crise no preço dos combustíveis, ela fatalmente vem logo cair no preço dos alimentos. E nós temos muita coisa importada. O trigo, que traz o pão de cada dia, que é utilizado no pão de cada dia, ele é importado. Ele não é um trigo fabricado aqui no Brasil. Então, tem muita coisa que a gente importa. Então, e como diz o nosso inesquecível Chico Anísio, interpretado pelo professor Raimundo, o salário ó. Esse é o maior drama. Esse é o maior drama de todo brasileiro. Exatamente. O governo federal está tentando algumas medidas para fazer com que esse reajuste ele não pese tanto junto ao consumidor. E a alternativa que o governo fez até aqui foi zerar alguns impostos que estão sob a responsabilidade do governo federal, que incide sobre combustíveis, que é no caso o COFINS, PIS/COFINS, tem que pesa ali, que incide, e está tentando fazer com que os governadores eles também reduzam a cobrança de ICMS sobre os combustíveis. Os secretários de Fazenda reunidos ontem, eles fazem parte aqui de uma espécie de associação, que é o Concefaz, que é uma espécie de um consórcio que reúne os secretários de Fazenda. É o comitê dos secretários de Fazenda, vamos usar esse termo. E eles falaram o seguinte, olha, não vai adiantar zerar a cobrança de ICMS sobre combustíveis, que isso não vai ter reflexo para o consumidor. No que eu concordo, sabe, Fabrício? Porque o que acontece? Isso tentou-se no governo Bolsonaro fazer isso. Bolsonaro fez isso
e não conseguiu reduzir preço de combustíveis com essa iniciativa. Porque geralmente os revendedores, eles não repassam isso para o consumidor, muito pelo contrário. Eles aumentam a margem de lucro. Eles retiram o imposto, não repassam ao consumidor para aumentar a margem de lucro. Então eu também concordo com essa visão deles. Mas vamos tentar entender aqui melhor com essa defesa desses secretários na reportagem de Gabriel Brum. Apesar do aumento do preço do diesel nas bombas, estados rejeitam baixar impostos sobre combustível e dizem que medida não funciona. O Concefaz, que reúne secretários de Fazenda estaduais, publicou uma nota sobre o assunto nesta terça-feira. Isso porque, na semana passada, o presidente Lula anunciou a redução a zero de tributos federais sobre o diesel para evitar a disparada de preço causada pela guerra no Irã. Ele pediu que estados avaliassem a possibilidade de reduzir o ICMS também. No entanto, a Concefaz se posicionou contra. Segundo o texto, a experiência mostra que reduções tributárias sobre combustíveis não costumam ser repassadas ao consumidor final. A nota cita uma pesquisa do ano passado que aponta que parte dos descontos é absorvida ao longo da cadeia de distribuição e revenda. Como exemplo, afirma que em 3 anos, o preço da gasolina caiu 16% nas refinarias, mas subiu 27% nas bombas. Os estados dizem que esse tipo de medida gera uma perda dupla à população, porque o preço do combustível não baixa, mas há perda de dinheiro para políticas públicas. Afirmam que mudanças legislativas aprovadas no governo Bolsonaro geraram perdas de 189 bilhões de reais aos estados. Por isso, não é razoável que tenham de suportar novamente mais perdas com o ICMS. Além disso, dizem que a atual política de cobrança do ICMS sobre combustíveis, que é de valor nominal fixo, acaba tendo uma redução relativa. Isso porque, mesmo que o preço do combustível suba, o valor do imposto permanece o mesmo. Atualmente, esses valores são de R$ 1,57 por litro da gasolina, R$ 1,17 do diesel e R$ 1,47 o quilo do GLP. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.